É sempre bom estar na casa do Senhor, né? Independente da nossa responsabilidade, quer seja para louvar, quer seja para adorar através da música, ou para ministrar a palavra, sempre é bom estar na casa do Senhor, né? Este é um lugar abençoado. E eu fico feliz em rever os irmãos e por nós termos sido convidados para estar aqui. Agradeço a vida da minha esposa, de Diaconisa Elizabeth. Anda aí com uns probleminhas aí de saúde, né? Mas é inerente mesmo da nossa vida cotidiana, né? Mas nós cremos que o Senhor já tem dado vitória. Eu gostaria de convidá-los a abrir vossas Bíblias. Livro do Êxodo. Livro do Êxodo. O capítulo é o 15. Gostaríamos de fazer uma leitura do 22 ao 27. Eu quero, nesta oportunidade, falar sobre transformando escravos em um povo com propósito. Transformando escravos em um povo com propósito. Aí nós vamos usar isso como trilho, como base para nós transcorrermos a palavra do Senhor. O subtítulo do capítulo 15 do Êxodo é As águas de Mara e de Elim. Diz assim o verso 22: Mais tarde, Moisés conduziu os filhos de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam para dentro do deserto sem encontrar água. Todavia, quando chegaram a Mara, não lhes foi possível beber da água dali, porquanto era amarga. Esse é o motivo pelo qual esse lugar passou a ser chamado Mara. Então o povo começou a reclamar a Moisés, inquirindo que haveremos de beber? Moisés clamou ao Senhor e ele indicou um arbusto. Moisés o pegou e lançou sobre as águas, e estas tornaram-se boas para beber. Foi em Mara que Deus entregou aos israelitas leis e ordenanças, e submeteu à prova a obediência deles ao Senhor, declarando: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu, Deus, aquele que te restaura. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Podem sentar. Glória a Deus. Queridos, eu estava pensando, meditando sobre o que falar aqui na noite de hoje, e Deus, Ele falou algo em meu coração antes de nós entrarmos nessa palavra. E eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias rapidamente, ou se puder colocar no telão. É algo bem interessante. O capítulo 19 do livro de Salmos. Nós estamos falando aqui sobre transformando escravos em um povo com um propósito. Transformando escravos em um povo com propósito. E o que seria transformar? O que seria transformar? Transformar é mudar. Transformar é transferir de um lugar para o outro. Transformar é tomar outro aspecto. Transformar é sofrer modificações. E quando a gente fala em transformar, a gente fala em metamorfosear, que é mudar o caráter, mudar o gênio, Aleluia. e mudar o temperamento. Então isso é um
transformação. E Deus ministrou no meu coração o Salmo 19, o verso 12. Eu ouço muito e vejo muito, e participo de muito culto de libertação. E aí eu pergunto, será que nós somos libertos de verdade? Quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. E aí o Senhor começou a ministrar ao meu coração, e era madrugada ainda. E aí eu fico pensando comigo, com os meus botões, será que tem alguma coisa em nós que precisamos ser libertos? E que a gente ainda é escravo daquilo? Pensa. A gente canta, toca, prega. Tudo lindo e maravilhoso. Mas quando você tem a iluminação dentro, isso aqui é o salmista dizendo. Que o salmista está dizendo que ele tinha algumas coisas que não eram do seu conhecimento. Não eram. Algumas coisas que fugiam ao seu conhecimento. E ele está pedindo para Deus expurgar. Expurgar quer dizer limpar, corrigir, refinar e em seguida absolvê-lo. E esse, para quem conhece, como o presbítero Fábio falou com muita propriedade aqui, quem conhece os originais, pega algum texto que abre um pouquinho mais numa exegese bíblica, você vai entender que isso aqui é um profundo pedido. Não é um pedido por um emprego, por uma cura de enfermidade, por uma porta de emprego, por um carro, por um parente. Não. Isso aqui é um pedido profundo pessoal, de alguém que tem um autoconhecimento e reconhece a dificuldade que ele tem de discernir suas atitudes. É isso de libertação. Aí você vai dizer assim, mas o salmista? Sim, o salmista. Um homem com tanta experiência igual Davi? Sim, um homem com tanta experiência igual Davi. Ele pede para Deus expurga, limpa de algumas coisas que eu sou escravo delas. Pensamentos, atitudes, gênio, temperamento, explosivo, agressivo, em momentos de que a gente se encontra com alguma coisa que não nos agrada e a gente reage. E aí eu pergunto assim para você nessa oportunidade: será que nós não precisamos ser transformados de escravos em um povo com propósito? Porque acua alguém e logo você vai ver uma reação dele. Fala algo que não agrada e logo você vai ter uma reação da pessoa. Dá um comando para a pessoa, se não for de acordo com o que ela pensa, com a visão dela, ela vai agir. Fala não para um filho, para a esposa, para o esposo, para um obreiro, por mais conceituado e conhecedor que ele seja, se você não for de encontro com a vontade dele, a necessidade dele, ele vai reagir. E às vezes ele tem uma reação tão tempestuosa que você se decepciona, que você diz assim, não esperava isso dele. Ele pregou sempre aqui nesse púlpito, ministrava a ceia, saía para evangelizar, cantava, tocava,
Não, eu não concordo com a atitude dele, mas isso faltou uma iluminação interior, para que eu tivesse a humildade, ou nós tenhamos a humildade de falar para Deus: Deus, expurga-me daqueles pecados que eu não tenho consciência deles, mas eles são intrínsecos no meu temperamento, eles estão enraizados, porque o salmista, no Salmo 51, se não me falha a memória, ele diz que nós somos gerados, nós nascemos, nós somos concebidos em pecado, em iniquidade. E a palavra iniquidade na Bíblia quer dizer negar ao próximo o direito que ele tem. Isso é iniquidade. Pecado de Sodoma não foi lesbianismo e nem homossexualismo. Os pecados de Sodoma estavam muito além disso. Era a iniquidade que eles cometiam. Então estava muito além do que a gente olha e muitos pregam. Vai além. É só ler o texto, vai entender-se o porquê que aquela cidade foi destruída, aquele povo foi destruído. Então às vezes eu fico pensando o quanto eu preciso de ser expurgado, limpar aqui é remover a sujeira, impurezas e substâncias indesejadas, coisas que estão no meu dia a dia, que eu já me habituei, eu já me acostumei, e que eu reajo diante de algumas situações de forma inadequada com aquilo que eu sou e que prego e que eu quero ser. Pensa. Analisa. Transformando escravos em um povo com propósito. Nós somos um povo que temos um propósito. Só que aqui eu vou ver 3 lugares extremamente importantes dos 42 que o povo passou. Por que o povo passou por 42 etapas no deserto? Por necessidade, por não reconhecer o seu temperamento, o seu caráter, o seu gênero. Deus disse que eu vou submeter eles a um teste, a uma prova, para que eu possa limpá-los, para que eles entrem na terra prometida. Eu vou tornar este povo, irmãos, a palavra êxodo, ela tem significados importantes. Primeiro, partida, saída, sair de uma escravidão, não é? Sair de uma escravidão, não é sair de uma escravidão? Sim. 400 anos, 430 anos, debaixo de um jugo de Faraó, tá? Então Deus vai lá e fala assim: ó, vou tirar vocês daqui, certo? Vou mandar vocês para uma terra que manda leite e mel. Ponto, beleza. Mas esse povo está liberto? Um povo liberto não tem pensamentos, Leônio, como eles tinham, de estar sendo abastecido pelo maná todo dia de manhã, sem ter geladeira, e Deus dizer: não precisa se preocupar com amanhã. Mateus capítulo 6. Porque amanhã pela manhã o maná está na porta, não precisa se preocupar. Frio à noite, não precisa se preocupar, a coluna de fogo estará aí para poder aquecê-los de uma temperatura que é 5 graus ou 15 graus abaixo de zero, para vocês não morrerem. Não se preocupem em acender fogueira, eu serei o fogo que nos aquece na caminhada. De dia, 50 graus
sentir calor escaldante. E Deus diz: não precisa comprar leque, por ar-condicionado, até porque não dá, ventiladores, porque não dá. Não se preocupem, eu serei uma nuvem que serve para direção e para refrigério, para que vocês não sejam torrados pelo sol escaldante do deserto. A minha presença garante refrigério, a minha presença garante refúgio. Então aí, você fala assim: como é que um povo que vai, pastor Adeir, para a terra que manda leite e mel, e fica pensando em alho poró, alho, melões, jiló, pepino, carne? Como é que um povo que está indo para uma terra que manda leite e mel, se der tempo, eu quero parafrasear o que significa, embora todos saibam o que é leite e mel, mas assim, você imagina o que é uma terra que manda leite e mel? Deus está te mandando para uma terra que manda leite e mel. Você está pensando na mortadela? Você está pensando no pãozinho? Você está pensando no café Pelé, no café pilão, seja lá o que for? Você pensa, você precisa ser liberto disso. Por quê? Você é um povo com propósito. Você está indo para uma terra que manda leite e mel. Não é condizente com o que você pensa. Não é condizente. E expurgar é eliminar, é purificar, tornar algo puro. Eliminar é desfazer algo considerado ruim ou prejudicial. Purificar é tornar algo puro, livre de contaminações e defeitos. E corrigir. Corrigir aqui é fazer melhorias, remover erros ou coisas semelhantes. Para pensar. O salmista, ele está diante de uma situação complicada. Ele está dizendo: Senhor, expurga, limpa. Sabe aqueles gatilhos que a gente tem mediante uma atitude do marido, da mulher? Ontem eu fiquei extremamente nervoso, porque a diaconisa Isabel fez um aniversário e eu tinha uma programação na minha cabeça, e não deu para cumprir a programação que eu queria. Tudo deu errado. Cheguei em casa tarde, não tinha mais tempo de ir para o fogão fazer comida. Tudo deu errado. Eu fiquei extremamente chateado, porque na minha mente eu tinha uma programação, e aquela programação ela teria que acontecer do jeito que eu, mas não aconteceu. E aí me irritou. Aí mexeu com o meu sentimento, com as minhas emoções, e aí eu reagi. E quando eu reajo, eu me calo, fico mudo, não falo, eu me nego a falar. Tem alguém aqui que pode compartilhar? Não precisa levantar a mão, pode compartilhar comigo que você também é assim. E de repente você toma uma atitude que não era para ter tomado. De repente você fala algo que não era para falar. E de repente uma noite que estava maravilhosa, um dia esplêndido, de repente vai tudo porrado. Por causa do quê? Por causa desses probleminhas que nós temos internamente, que a gente não identifica, que a gente não conversa, que a gente não vem à frente para poder pedir a oração, e que a gente se nega a tocar no assunto. Não vou tocar no assunto. Por quê? Porque todo mundo acha que eu sou perfeito, eu sou o cara, e não é o cara, e não é a mina, você não é super-homem, você não é a Mulher Maravilha, e nós somos falíveis, e nós somos pessoas cheias de problema. A gente só precisa ter a humildade dos amigos. Senhor, tira de mim aquilo que nem eu mesmo conheço, mas eu quero ser liberto nessa noite para a glória de Deus. A gente tem
tem 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Nós temos os 4. Entre os quatro, eles não são distribuídos de forma que você possa dizer assim, 25% para cada um. Não. É 15 de um, 10 do outro, 25 do outro, 50 do outro. O que mais se mostra, o que mais aflora, por exemplo, em Pedro. Pedro era o quê? Paulo era o quê? Colérico. Abraão era o quê? Fleumático. E Moisés? Melancólico. E por que eu falo que eles eram assim? Porque as atitudes que afloram dentro de um momento de um gatilho, e esse gatilho é uma provocação, é uma insatisfação, é algo que não deu certo, é uma mulher que falou demais, é uma mulher rixosa igual a pingueira, né? Ping, pá, 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 pá. Ele vai irritando, aí o cara vai e abre a boca e fala. É um homem acomodado, que fica só no sofá e não quer fazer mais nada, não lava uma louça, não arruma um varal, não faz nada, não passa uma vassoura na casa. Então, conclusão, isso são gatilhos que eles vão no dia a dia, e daqui a pouco o camarada que trouxe uma mensagem aqui gloriosa, ou cantou aqui, ou tocou aqui, ou deu um estudo aqui, quando você pegar ele dentro do seu lar, você descobre que ele está precisando ser expurgado de algumas coisas que ele não tem controle, algumas coisas que ele não conhece, mas só acabam acontecendo diante de uma situação. Jesus. E aqui está Davi pedindo expurga-me, porque então é aqui que eu preciso de uma libertação. Você falou libertação para crente? Sim, para crente. Esses crentes precisam ter um propósito. Esses crentes estão indo para a mansão celestial. Esses crentes estão indo, sabe para onde? Para a terra que manda leite e mel. E não condiz. E lá você não vai entrar. Mas o Senhor está falando hoje, sabe por quê? Porque queira o diabo ou não vai ser o diabo, nem o seu temperamento, nada vai impedir. Você vai entrar na terra que manda leite e mel. Fazer esse preâmbulo para poder entrar na mensagem, porque eu achei salutar e extremamente relevante essa mensagem. Por quê, queridos? Pessoas que fazem uma grande diferença no mundo, não são pessoas que dominaram muitas coisas, mas são pessoas que não foram dominadas por coisas pequenas. E às vezes tem coisa pequena que nos domina. E eu quero te dizer nessa noite, se você não destruir as suas fraquezas, elas vão te destruir. Se você não destruir as fraquezas que você tem, seja colérico, melancólico, fleumático ou sanguíneo, olha Pedro quer defender Jesus de qualquer jeito. Arranca a espada, como não era uma espadachim, arranca a orelha, queria arrancar o pescoço de mal. Paulo manda embora João Marcos. Quando ele está na última prisão dele, que ele está na prisão mamertina, que eram 2 buracos no chão, ele está na última, perto de um esgoto a céu aberto, que ele pede e faz 3 pedidos. Quem sabe na hora que a gente voltar aqui a gente pode falar sobre isso. Ele faz 3 pedidos. E ali, ele pede para vir quem? João Marcos. Por quê? Porque agora ele se sente o quê? Solitário. Então, amados, pensa nos gatilhos que tem tirado você do sério. E que às vezes a tua noite tem empurrado. Teu dia tem perdido toda
porque você nasceu com temperamento e você se nega a colocar esse temperamento na mão do Senhor para Ele trabalhar. Teu gênio. E tem uns pastores, eu sou paraibano, e comigo é assim mesmo. Nasci paraibano, vou morrer paraibano. Não. Você nasceu paraibano. Jesus entrou na sua vida. Então hoje você não é paraibano. Você é filho de Deus caminhando para morar no quarto de Deus. Então, o seu temperamento está controlado pelo Espírito Santo de Deus. Então para pensar sobre isso. Então as pessoas que fazem a diferença não são as que dominam muitas coisas, mas são aquelas que não se deixam dominar por pequenas coisas que são grandes. Olha que contrastes. São pequenas coisas que se tornam grandes. Tá bom? Então o Senhor quer nos libertar nessa noite. Tá certo? Liberdade física, espiritual e moral. Estar escravo, irmãos, é estar sob o domínio de algo ou de alguém. O que está te dominando? O que tem dominado a sua vida? Os seus pensamentos, suas atitudes. Eu profetizo na sua vida nesta noite, que o Senhor, nesta noite, te liberte. Desse mal que é a mesma coisa do que uma pressão alta ou uma doença silenciosa. Quando você menos espera, vai fazer um exame e você está com ela. Que Deus venha te libertar nessa noite. Desses gatilhos, que muitas vezes é o próprio diabo que permite que aconteça para tirar você do sério, para tirar a sua paz, tirar a sua alegria. Mais uma vez eu profetizo: a alegria que o Senhor te deu, ninguém vai poder tirar. A paz que o Senhor te deu, ninguém vai poder tirar. Que haja paz na sua casa, no seu casamento. Que haja paz na sua família, independente da turbulência dos ventos. Que haja paz, que haja alegria. Glória a Deus. E para a gente fechar aqui, que a hora já está indo embora, eu preciso estar lá onde o Senhor colocou em meu coração. Amados, o escravo é alguém que não pensa por si mesmo, que não tem nem direito de escolhas e vontades. Aquele povo estava dominado pelos seus instintos, seus impulsos e seus pensamentos. São as três coisas que a gente precisa controlar. E aí, para a gente poder ganhar tempo, Êxodo não fala só de partida e saída. O Êxodo nos fala, em primeiro lugar, Deus nos liberta para que possamos servir. Deus nos liberta para que possamos servir. Deus disse: eu quero que esse povo me sirva, mas eu preciso primeiro libertá-los. E a forma de libertar é levar para um lugar aonde dependência total de Deus. Total. Deserto, lugar de abandono, lugar inóspito. E a Bíblia relata que ali tinha 600.000 homens, juntando com mulheres, crianças e velhos, seriam 2 a 3 milhões de pessoas. É muita gente. E todo mundo era o quê? Escravos, saindo de uma opressão para a liberdade. Passam por 42 lugares diferentes. A nossa caminhada é feita por etapas. Etapas que paramos, refletimos, revisamos, retornamos, retomamos e avançamos. Essa é a... E Deus ainda leva o povo para uma rota diferente, porque a rota seria direta, mas Deus muda
com duas dimensões: dimensão temporal e uma dimensão espacial. A temporal é uma mudança física, mover para uma direção que indica que foram 40 anos de jornada. Então nós precisamos entender isso, que esse tempo de 40 é um tempo de preparação para algo novo que vai chegar. Nos fala de prova, de teste, de julgamento. Não estranhe. Não estranhe. Pedro fala para você não estranhar as ardentes provas. E Deus, Ele está dizendo para nós nessa oportunidade: o tempo da preparação é necessário para algo novo que Ele quer fazer. Deus está dizendo: estou tirando um povo da escravidão. De alguma forma, Deus nesta noite fala: estou tirando uma determinada dependência, estou fazendo um trabalhar peculiar, específico, em algumas áreas, para o novo tempo que vai chegar. Então não se entristeça e não se assuste. Não. Agora não é tempo de se entristecer, não é tempo de tristeza, é tempo de se alegrar pelo trabalhar e tratar de Deus através do tempo. O tempo que hoje fala que Deus está aperfeiçoando, ao mesmo tempo Deus está tratando, mas ao mesmo tempo Deus está dizendo: estou eu provendo neste lugar um tempo novo. Não é uma nova criatura, não é um novo tempo. Esse novo tempo só acontece com as mudanças detalhadas em algumas áreas, em alguns segmentos, para adequar dentro de uma visão que Deus tem, pelo propósito que Deus quer. Saíram quase 2, 3 milhões. Quantos entraram? Quantos entraram? 2. Gideão. Irmãos, eu amo Deus, mas às vezes você prepara uma coisa e Deus te leva para um outro caminho, né? Gideão. Tinha quantos? 32. Covardes e medrosos, rapa fora. Foram embora. Ficaram quantos? Tá bom, ainda tem muita gente. Passa pela forma de beber água. A forma de beber água. Ficaram quantos? Quantos? E Deus disse o quê? Mas lá tem, olha, o exército é muito grande. Se você for enumerar o exército de Deus, bom, daria, nossa, acho que é 4, se me faz a memória, eu fiz essa conta, seria 450 para brigar com um israelita com 450. Deus disse: assim tá bom, porque agora vocês não têm a mínima possibilidade de vencer. Então ninguém vai bater no peito e vai dizer: eu venci. Aleluia! Foi o meu convênio, foi o meu pediatra, foi o meu hospital. Não, foi Deus. Não foi a espada, não foi o bacate, não foi
passar muito do tempo, não. A jornada do povo no deserto era para o nascimento de um povo. 1948, um homem chamado Oswaldo Aranha, ele carimba a nação de Israel, um povo nascido apenas de um dia. Sabe o que é isso? Deus. Glória a Deus! Disseram que não ia, vai. Disseram que não vai vencer, vai. Disseram que ia morrer, não vai. Disseram, como é que vai fazer daqui para frente? Eu conheço uma igreja, vou estar ministrando em breve nela. Cheguei para ministrar um dia, não tinha, Leone, um músico, os instrumentos todos encostados, não tinha um vocal, não tinha ninguém. Eu estranhei, mas não falei nada. Ué, os músicos, filhos de obreiros, ninguém, igreja para mais de 300 membros, galeria vazia, ministrei, vim embora, pois alguém me disse o que havia acontecido. Mas quando eu voltei lá, 30 dias depois, estava tudo no seu devido lugar. Aleluia! Tinha música, tinha vocal, tinha tudo. E a casa está voltando a ser cheia de novo. A obra é de Deus, a obra não é minha, não é do homem. Não é verdade? Foi dito lá em Mateus, acho que 16, se não me falar a memória: Pedro, quem é você? Eu sou. Pedro, você é fragmento de rocha, mas aqui a rocha sou eu. Sabe, Pedro? A minha igreja edificada sobre essa rocha, e a porta do inferno não prevalece contra ela. Então, amados, por que a gente tem que ser de etapa em etapa? Porque a gente vai conhecer bem quem é Deus, e Ele vai agir para nos conduzir ao seu propósito. Sabe por que Deus leva eles? Eu já vou terminar. Leva eles primeiro para o deserto de Sur, porque eles eram um povo, primeiro, desorganizado. Deus não trabalha com desorganização. Não. Deus gosta de tudo organizado. Os departamentos, liderança, grupo de mulheres, grupo de jovens, grupo de louvor, tudo organizado. Quem gosta de bagunça é o diabo. Deus gosta de tudo orgânico, e quando não está dentro dos padrões dele, o que ele faz? Faz mudanças. Irmãos, uma das coisas mais tristes que eu ouvi foi da igreja do pastor Antônio Ferreira Alberto. Alguém um dia disse para ele assim: coloque a igreja dentro do que eu quero, senão eu vou remover seu castiçal. Duvidaram do profeta porque tinha pouca idade. Chamaram pela segunda vez. O menino trouxe a mesma palavra, o jovem trouxe a mesma palavra, e duvidaram da palavra que o menino trouxe. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Deus está não preocupado, porque Deus não precisa estar preocupado, porque Ele tem o controle. Amém. Mas Deus, Ele só pede que nós venhamos entender o momento em que nós estamos vivendo, para que a gente possa se ajustar
e fazer como está escrito, acho que é Jeremias 29, Deus fala assim para o povo, 29, de 23 em diante, fala assim: vocês vão ficar 70 anos em cativeiro, 70, mas aqui vocês vão plantar, vão colher, vão casar e vão ter filhos. Ou seja, cativeiro não é sinônimo de comodismo. Está cativeiro, continua agindo normalmente, porque vai chegar a hora em que eu vou tirar vocês dessa escravidão. Chegou o momento. Deus chegou. Não se preocupe. Se tem alguém na sua casa que está escravo, que está preso por alguma circunstância, vai chegar o tempo. Vai chegar a hora, como meu Jesus disse por 4 vezes: não é chegada a minha hora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não se preocupe. Não se preocupe. Se tem uma coisa que eu sei, é que o trabalhar de Deus, Ele é minucioso, detalhista. Ele age sem pressa. Você pega um relógio, leva para um relojoeiro, ele dá uma olhada no maquinário. Eu levei um desses dias, um presente de alguns anos atrás. Ele falou: não é só a bateria. A bateria a gente troca e ele volta a funcionar. Eu falei: tem mais alguma coisa? Ele falou assim: tem uns enferrujados. O que eu poderia te liberar ele agora por a bateria, você já saiu com ele aqui agora no pulso. Mas não posso, porque ele tem que ser submetido a um processo para tirar a ferrugem. Você entende? Deus poderoso. Aleluia. Você está me entendendo? Deus poderoso, Deus. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Aleluia. O povo era um povo desorganizado, um povo briguento, um povo sem fé. Deus disse: tem coisa como a Carol disse com muita propriedade. Deus pode fazer. Aleluia. Eu conversei com um diácono na porta da igreja onde nós servimos ao Senhor, que ele disse que precisava de uma cura. Ele apareceu uma dor nele. E de noite ele sonhou que estava recebendo uma facada. Ele levantou e passou a mão, que era tão real. Mas no outro dia ele acordou e vida de sério. Um dia ele foi fazer uma visita e na visita falou sobre cura. Aí o Espírito Santo lembrou ele. Lembra da facada? Ele disse que a pessoa que dava a facada, Leone, não saía de perto. Porque geralmente quem fere o outro, fere e sai correndo. Diz que o homem deu a facada nele, mas que ficou perto, como se estivesse cuidando dele. Aí ele começou a chorar e ninguém entendeu nada. Aí ele falou: o que aconteceu? Ele disse assim: eu entendi agora. Aquilo lá era Deus me curando. Aí ele disse que já não sentia muito a dor. Não sinta mais a dor, aí Deus já te curou. Volta no relógio. Deus mandou te dizer assim: eu poderia fazer agora e já sair andando, mas já tem umas ferrugens. Se eu pôr a bateria, o relógio vai funcionar, mas a ferrugem vai atacar e daqui uns dias ele vai parar definitivamente, porque a ferrugem tomou conta de todo o maquinário. Deus está dizendo assim: ó, para que não ande um pouquinho impávido, para que não venha emocionado ou emocionada, para que isso não fique só no campo das emoções,
ou dos sentimentos, Deus diz assim: deixa eu derramar um líquido chamado Espírito Santo. Deixa eu trabalhar nas minúcias. Eu vou tirar a ferrugem. Eu vou limpar todo o maquinário. Vou pôr a bateria. E aí vai poder ser usado na minha mão para glória. Então, amados, eu não quero, só para a gente fechar, o primeiro foi o deserto de Sur. Deserto de Sur. Sur nos fala de muralha, lugar de limite. Então, às vezes, Deus nos coloca num lugar que a gente se torna até limitado. A gente fica limitado. Mas esse lugar que nos limita temporariamente não é eterno, é temporário. É para um propósito, é para um processo. E eles passam pelo deserto de Sur. E deserto não é um lugar preocupante, não é? Deserto, irmãos. Mas Deus usa aquele lugar inóspito, não tem água. Diz que no deserto só dá cacto, mas mesmo o cacto ele tem água. Deserto é a universidade de Deus. Deserto não é um lugar de solidão, onde você sente sol. Deserto não é um lugar só providência de Deus para sobreviver. E ali tem quase 3 milhões de pessoas por 40 anos. Não é um dia, é 40 anos. Tudo com propósito, Deus quer tratar. Com propósito, Deus quer aperfeiçoar. Só para isso. Que afinal de contas você está indo para onde? Para uma terra que mana. O que é isso, irmãos? Fertilidade e produção abundante. Leite, irmãos, e mel. Mel nos fala de coisa doce, alimento agradável, não é? Nutritivo, saboroso e valioso. É o mel. E o leite, irmão? Fala de fertilidade, onde você pode criar gado. É a abundância de alimento. Deus está dizendo: o que eu tenho preparado para vocês é a terra que manda leite e mel, fertilidade e produção abundante, lugar bom, doçura, amor, suprimento, tempo bom, precioso, agradável e satisfatório. Deus tem preparado isso para você. Talvez hoje ainda não dê para você visualizar por causa do deserto. Talvez não dê para você visualizar pelas circunstâncias. Talvez não deixe você visualizar porque as situações às vezes não são boas. Mas Deus, Ele está dizendo para você: eu não te abandonei, embora o deserto é lugar de abandono. Deus está dizendo: aqui é um lugar de abandono, lugar onde se planta e nada cresce. Mas Deus está dizendo: eu vou te levar para uma terra que manda leite. Eu vou levar esta história.
deserto: seguir ao Senhor, confiar no Senhor e louvar ao Senhor. Aleluia. Bom, para a gente fechar, Sur, muralha, limite. Tem coisas que nos limitam, irmãos. Doença que nos limita, situações financeiras que nos limitam, problemas no casamento que nos limita. E a Bíblia diz que eles ficaram 3 dias e não acharam água. Isso é o começo de uma caminhada. Não foi fácil. Não foi fácil. Sei que a sua vida não está sendo fácil. A primeira parada no Sur não tem água, mas parece que o segundo lugar é pior que o primeiro. Se no primeiro não tem água, no segundo a água é amarga. Mara nos fala de lugar de provas e incerteza. Agora eu já não tenho certeza de mais nada. Deus me leva para um lugar onde não tem água. E agora quando eu penso que vai melhorar, a água é amarga. Mas aqui o povo comete um grande erro, um grande equívoco. Eles forçam pela murmuração que Moisés tome uma atitude. E Moisés ora a Deus. E Deus fala: pega um arbusto e lança dentro da água. E a água se torna potável. Só que os historiadores, principalmente esses que trabalham com geografia bíblica e que vivem na ponte aérea, Israel para lá e para cá, eles dizem que a água, depois que o povo saiu de Mara, elas voltaram a ser amargas. Ou seja, era um milagre apenas temporário. Deus manda te dizer assim: está amargo, não murmura, não reclama, não sai do seu lugar, continua cantando, chorando no seu lugar, mas não sai da sua posição. Não peça um milagre para o momento, porque Deus ele tem prazer em te dar algo duradouro. Quando algo é só por um momento, se você tiver que voltar ali, está amargo de novo. E Deus diz assim: não se preocupe com a demora, e não peça para me apressar nada, apenas viva o cotidiano. Aleluia. Como diz Mateus 6,34: basta a cada dia o seu mal. Se é Mara, vive Mara, de boa. Tem gente que vive de campanha em campanha, correndo atrás do profeta porque quer resposta. E vive na porta do céu. Deus faz, Deus tem que fazer, Deus tem que fazer, e tem que fazer hoje, tem que fazer agora e tal. Igual uma irmã, né? Marido muito ruim. Ela chegou para o pastor e disse: pastor, vou largar. Por quê? Porque meu marido é ruim demais. E o que acontece? Ele chega com 2 pedras na mão. E ele fala e eu retruco. Ele fala e eu brigo. Ele xinga e eu xingo. Aí o pastor falou: então, irmã, não larga, vou te dar uma receita. Pega uma garrafa d'água e enche ela de água. Quando o marido chegar e começar a falar, enche a boca d'água. Não vale cuspir nem por mim. Quando acabar o litro d'água, quando ele parar de falar, irmão, pode engolir o cuspir. Quando acabar o litro d'água, a irmã volta aqui. Quando a irmã voltou lá, acabou o litro d'água, acabou. E o casamento? Mas bem, obrigado, pastor. Tá tudo certo. Não serve para ninguém aqui. Então pensa nisso. Mas Deus estava preparando para eles o que? Elim. Elim é o lugar do descanso, do refrigério, do repouso. Aleluia. No hebraico tem 2 significados: lugar de descanso
mas o outro nome é Terebintos. Terebintos fala força, resiliência, resistência, capacidade de ser moldado e levado de um lado para o outro. Não quebra, pode envergar, pode dobrar, mas é resistente e cresce até 11 metros de altura. E quanto mais o terebinto ele é ferido, tentando arrancar a casca dele, dizem que a quilômetros de distância você sente o cheiro dele, o perfume que ele exala. Quanto mais, e no 126 da harpa cristã, os mais belos hinos e poesias foram escritos sem tribulação. Então não se preocupe. Estão tentando tirar a tua casca, estão tentando te desconfigurar, estão tentando pisar, estão tentando arrebentar, mas quanto mais tira a sua casca, mais um bom perfume exala. Deus, olha, tem Deus aí. Então, para a gente terminar, em Elim, lá tem palmeiras, 70, retidão, justiça e prosperidade, e 12 fontes. 12 fala de perfeição governamental, ou seja, Deus está dizendo para mim e para você: não se preocupe, é necessário passar por Sur, por Mara, para chegar até Ele. Eu fico muito feliz quando eu ouço alguém ministrar sobre o Salmo 23, mas eu ficaria muito mais feliz se a pessoa ministrasse sobre o 22, sobre o 23 e sobre o 24, porque ninguém chega no 23 sem passar pelo 22. Então tem etapas que, se elas forem cortadas, você não chegará. Tem etapas, se Deus entrar com a providência hoje, agora, você não chega no lugar aonde Ele quer. Mas se você entender e esperar, é só um pouquinho. Quando o Soares falou para mim assim: você poderia levar o relógio agora, mas não vai. Eu queria tanto usar ele, mas eu precisei de paciência. Sabe por quê? Porque tinha um ferrugemzinho lá que poderia danificar todo o maquinário. Ele disse: primeiro eu cuido do ferrugem, depois eu ponho a bateria e depois você usa. Você pode entender isso? Mas é assim que o Senhor está fazendo. Estou primeiro purificando, tirando as ferrugens, depois eu ponho uma bateria, depois eu uso. Então, amados, fique com essa palavra no seu coração. Elim é logo ali, lugar do terebinto, lugar do descanso e lugar do refri. Está difícil? Tem coisas que eu sei que é difícil. Antes de eu me casar, Deus me deu um sonho e eu fiquei muito preocupado com o sonho. E eu não queria aceitar que aquilo era uma revelação. Quando eu falei, vou casar, aí eu deparei com algumas coisas que eram concernentes ao sonho que eu tive. Eu vi uma grande tempestade, mas a tempestade não me alcançava. Mas eu via, mas não me alcançava. Então não se preocupe. Uma das coisas
coisas que eu aprendi, acho que os pastores sabem, os irmãos também sabem. Eu ministrei esses dias sobre uma live minha, fazendo um estudo para a live. Amanhã, inclusive, vou estar fazendo umas 19h30. E nessa live eu falei sobre Deus molda a curva do vento. Valdir, como é que pode? A gente não vê o vento. E Deus falou no meu coração: eu vou mudar a curva do vento, eu vou moldar ela. Grande Deus. Deus manda te dizer assim, ó: estou eu mudando, eu estou moldando a curva do vento. Aleluia! Glória a Deus! Esse vento não vai te matar. Glória a Deus! Esse vento não vai me causar estragos. Oh Deus poderoso! Aleluia! Te dizer, vou moldar a curva do vento. Aleluia! Grande Deus! Vou moldar ela. És poderoso, Senhor! Só Ele pode. Aleluia! Só Ele pode. Poderoso! Às vezes tudo nos aterroriza, mas vem Deus e nos traz uma palavra assim: Mara, Sur, não tem água. Mara, tem água amarga, mas ele tem 70 palmeiras e tem 12 fontes. Você vai poder descansar, você vai poder beber. E não se preocupe não, você é um telebi. Por mais que te esfolgue, arranque casca, fale mal de você, olha, te inveje, por mais que tem que fazer, saiba de uma coisa: você é palmeira plantada, o vento sopra, você inveja, mas não pode se arrancar. Deus manda te dizer: eu moldo hoje na sua vida a curva do vento.